cabe dentro de mim. Time sem raça, sem vida. Tem mais um aqui que diz: o Fla ilude mais do que pote de sorvete com feijão no congelador. Você vai abrir pensando que é sorvete e é feijão. Congelado. A comparação é boa. Você abre e fala: opa, tinha me esquecido que tem esse restinho de sorvete. Abre e tá feijão que a mãe armazenou. Acontece. O Glaucio Luciano: o Flamengo é o pior, tinha de estar aí nessa enquete. A gente propôs a enquete ali, os quatro primeiros, mas ó, tá vendo? A indignação é tanto que o melhor futebol, o melhor rubro-negro do Brasil no momento é o Ibis. Tem isso. Richardson Ferreira: pelo amor de Deus, não poupem críticas aos perebas, a falta de criatividade é o time do Flamengo. Maurício Escobedo: camisa amarela para um time amarelão, Flamengo 2017. Pô, tá assim. Mauro César: prato cheio, né? acabou o amor, como dizem. Nossa, cheio e fresquinho, né? Porque terminou há pouco esse vexame. Primeiro, assim, tem um aspecto interessante que vale a pena chamar a atenção. É um time fraco também psicologicamente, né? O Santos foi eliminado da Copa Libertadores em casa pelo Barcelona de Guayaquil e rapidamente reagiu derrotando a equipe do Atlético Paranaense e, na semana seguinte, bateu o Palmeiras. Fora de Então, casa. tomou uma traulitada, uma humilhação, perder em casa daquela maneira, tinha conseguido um empate fora, pegou mal, a torcida queria invadir vestiário. Exatamente. O tempo fechou na Vila Belmiro. Sim. E o Santos reagiu rapidamente. O Flamengo mostra, inclusive, fragilidade psicológica. E o time para certas coisas é espetacular. Essa camisa amarela hoje, para um time que deixa uma imagem de amarelão... Gente, pelo amor de Deus, não tem ninguém capaz... Não vamos jogar de amarelo aqui hoje, bota vermelho e preto mesmo. Não, os caras vão de amarelo pro jogo. Não é possível que ninguém perceba isso. Você tem tudo É uma piada pronta. Que marketing é esse? Eu acho que até para vender a camisa é ruim. É óbvio. O cara vê a camisa nesse time perdendo, vai ser, não vou comprar essa camisa não, vou comprar outra, não em uma. Vou comprar, sei lá, um outro momento da minha vida, mas não agora. Não sei, cada um vai ter a sua opinião. O Flamengo tem um coordenador de psicologia, que é o Fernando Gonçalves. Fala-se muito do preparador de goleiros, né, do Flamengo, Vitor Hugo. Já disse aqui, não posso avaliar o trabalho do preparador de goleiro, não acompanho, mas os goleiros não são bons. Os outros dois lá, o Thiago é imaturo, o Muralha é um goleiro muito fraco. O Diego Alves é um outro departamento, chegou agora, hoje pegou seu primeiro pênalti, inclusive com a camisa do Flamengo. Mesmo assim, o time perdeu um pênalti, inclusive, que não houve. Mas Fernando Gonçalves é o coordenador de psicologia. Por que, Fernando Gonçalves, o time é tão frágil psicologicamente? Time que não vira jogo nenhum, é uma pergunta que eu gostaria de ter a resposta. 9 finalizações, nenhuma no alvo. O time é arame liso, como diz o nosso colega André Rocha. Arame liso, porque não machuca ninguém. Cerca, você pode barrar à vontade que não vai acontecer nada. Eu fiz um levantamento hoje, até motivado por um questionamento de um fã de esporte no Twitter, um rubro-negro, falou: mas como é que você fala que o time é arame liso se fez 110 gols na temporada? Aí eu fui buscar os gols do Flamengo. Descobri que 49 desses gols, o que dá quase metade, dá 45%, 46%, foram marcados contra 9 times. 9 times. Tudo timinho do Rio. Boa Vista, Macaé, Nova Iguaçu, Madureira, Portuguesa do Rio, Bangu, Atlético Goianiense, Chapecoense e Palestino. Só o Palestino tomou 10, 5 em cada jogo, no Chile e no Brasil. Que maldade. Quer dizer, quase metade desses gols foram marcados em jogos fáceis. Aquele jogo que faz 1-0-2, aí desanda a fazer vários gols. Em contrapartida, o Flamengo foi eliminado da Libertadores, senhoras e senhores, porque faltou um gol. Um gol em qualquer um dos 3 jogos fora. Perdeu para o Atlético no Paraná, 2-1. Empatasse, estaria classificado. Perdeu no Chile para a Universidade Católica. Empatasse 1-1, ou, no caso, fizesse mais um gol. Né? Fizesse um gol, estaria classificado. Perdeu para o São Lourenço na Argentina, 2-1. Empatasse o jogo, fizesse um segundo gol, teria se classificado, porque faltou um ponto. Então, faltou um gol para se classificar. Também faltou um gol para o Flamengo avançar na Primeira Liga, cuja decisão acontece na quarta-feira entre o Londrina e o Atlético. Poderia fazer uma final contra um mineiro, que, aliás, já esculachou o Flamengo em 2014 com aqueles 4-1. Agora, o outro mineiro derrotou o Flamengo na final da Copa do Brasil, agora em 2017. Copa do Brasil de 14 e agora a de 17. Mas não vai jogar o torneio que o presidente do Flamengo tanto defendeu, aí, a realização, porque faltou um gol contra o Paraná Clube, que é da segunda divisão. E também faltou um gol em qualquer um dos 2 jogos contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil, para ter a vantagem e o título sem pênaltis. Por que isso? Porque o time é um time que não consegue reagir, é um time que tem dificuldades de transformar chances criadas em gol. Isso é um problema desde o tempo do Zé Ricardo, vinha já do ano passado, e não foi corrigido. As contratações feitas para 2017 não corrigem esse problema, né? E tem mais ainda. Outro levantamento que eu fiz aqui.
É lógico, seria fantástico para o Flamengo se fizesse mais um gol em todos esses jogos. Mas só por curiosidade, jogos contra Corinthians, quando o Diego perdeu um gol feito, Palmeiras, quando o Diego perdeu um pênalti, Cruzeiro, Fluminense, Avaí, 2 vezes, Botafogo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense. Se em todos esses jogos fizesse um golzinho a mais, seria líder do campeonato, mesmo perdendo hoje. Um golzinho a mais em cada um desses jogos. Em vários desses teve oportunidade de fazer. Se fizesse um gol a mais em alguns desses jogos, estaria ali numa boa posição, talvez até pensando em alcançar o Corinthians, mas é evidente que o Flamengo não tem nem como pensar em alcançar o Corinthians quando apresenta o futebol que mostrou hoje. E não é porque o time está mexido, isso aí tem sido uma constante, independentemente da escalação do Rueda, que já está na hora de perceber que não pode contar com o Márcio Araújo, que não pode contar com o Gabriel, que entrou no segundo tempo. Não vai virar um jogo com o Gabriel, amigo. Não vai. Já deu tempo do Reinaldo Rueda perceber quem são os seus jogadores, aqueles que têm um mínimo de condição. O Vinícius Júnior não pode ficar como terceira, quarta opção para essa galera aí. Ele entra em campo, pelo menos consegue criar alguma coisa, acontece uma expulsão, uma falta violentíssima em cima dele, do Naldo, justa expulsão, inclusive. Então, chega o momento que em outubro, o que acontece com o Flamengo, depois de tanta expectativa? Ele vai se desmanchando, ele vai perdendo as suas últimas possibilidades de fazer alguma coisa. Fica ameaçado de não ir a Libertadores. Com esse futebol, dificilmente vai avançar a final da Sul-Americana. Pode até passar pelo Fluminense, que está numa situação ainda pior, mas lá na frente vai encontrar outros adversários. E aí vai ter dificuldade, caso passe pelo Fluminense, caso passe. Então, é uma situação bem complicada. Eu queria fazer um registro aqui, nos últimos dias, com muitas questões, muitas discussões na rede social. Vários especialistas aparecem no assunto jornalismo. Isso é jornalismo, não é jornalismo, mas todos têm direito a ter a sua opinião, é claro. Muita gente falou, não, mas imprensa isso, imprensa aquilo. Acontece uma situação que é curiosa, né? Se você critica um clube, no caso específico do Flamengo, motivos não faltam para criticar, gente. Vai querer arrumar elogio essa hora, pelo amor de Deus. Não tem como, né? Alguém diz assim, não, mas isso já é uma perseguição. Peraí, não, mas se é perseguição, então tem que ter mentira, tem que ter invenção, tem que ter alguma forçada de barra para você criticar. De tudo que eu falei aqui, eu acho que não tem nenhuma forçada de barra, são só fatos, né? E tem sido assim. Então, se você critica, você está perseguindo. E, ao mesmo tempo, o cara fala, quando sai uma matéria dessas bobas, forçando barra, fazendo boatos, alimentando boatos, isso não é jornalismo. Amigo, isso aqui é jornalismo. O que é jornalismo? Se você faz a coisa a sério e mete o dedo na ferida, isso é perseguição, está doendo. Se você não está preparado para conviver com o jornalismo de verdade, colocando o dedo na ferida, mesmo que machuque o seu coração de torcedor, então é melhor absorver a oba-oba. Ou, de repente, os veículos oficiais dos clubes, que sempre o mundo cor-de-rosa. Eu duvido que hoje tenhamos uma cobertura ampla no site do Fluminense, não olhei, mas eu duvido que tenha, sobre o que aconteceu no aeroporto. Ou, como não houve no Flamengo, quando houve aquela tentativa lá de, até errada, claro, de jogar coisas nos jogadores e tal, lá no CT, há 2, 3 meses aconteceu isso. Não saiu uma linha nas redes sociais do Flamengo. Porque o veículo oficial, gente, ele só vai contar coisas boas. Se tiver uma crise no elenco, ele não vai contar. Se o dirigente faz uma bobagem, ele não vai revelar. Isso aí quem vai fazer é a imprensa independente. Tem de tudo na imprensa. Tem diferentes jornalistas, diferentes veículos, diferentes linhas editoriais. Mas se você quer realmente, como as pessoas tanto colocam, o que é jornalismo? Queremos jornalismo, tem que ser jornalismo. Então aprendam, os que não conseguiram ainda, a conviver com os comentários duros, apoiados em fatos concretos. Né? E é isso que a gente tem feito com relação ao Flamengo. O Flamengo é uma vergonha nessa administração, nessa gestão do futebol em 2017. E quem não consegue enxergar isso, realmente, é uma paixão tão grande que chega a ser ingênua. Se o Flamengo terminar o ano olhando para resultados, né, nesse caso, e não para desempenho propriamente dizendo, com o título carioca já conquistado e com o título da Copa Sul-Americana, o que leva para a próxima Libertadores, né? Sem necessidade de estar ali entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. O ano está salvo? Não, eu acho que tá melhor que o do Palmeiras. Acho que a base de comparação é essa. Acho pouco, pelo que o time se propôs, pelo que o time investiu, pelos jogadores que tem, pelo que foi o ano passado, se esperava uma melhora e não houve a melhora. Né? O Flamengo, ano passado, nessa época, estava disputando o Brasileiro para valer, com menos recursos, com um técnico novato. E o Flamengo manteve o técnico, contratou vários jogadores importantes,
Você está jogando no Rio, o Mauro sempre diz isso, né? O ano passado tinha a questão do Flamengo itinerante, né? Tá rodando. E foi uma questão apontada a temporada toda como desgaste e tal. Então, acho muito pouco. São as duas competições mais. Não vou nem contar a Liga, vou contar o estadual e a possível conquista sul-americana. Não acho fácil também. Não acho, pelo que está jogando. Mesmo conquistando a Sul-Americana, são os dois torneios, comparando com Brasileirão e Libertadores, e Copa do Brasil também, que hoje é mais difícil, para mim estão num nível inferior. Acho, sim, hoje já dá para a gente dizer que as duas grandes decepções do ano, por tudo que a gente viu no início da temporada, são Flamengo e Palmeiras. Pelos resultados em campo, pelo desempenho em campo. Poucas partidas o Flamengo jogou bem. O Palmeiras, eu estava